Bom dia ao nosso Café com Terapia, hoje de número 132. Que bacana, né? Satisfação demais poder fazer isso. Eu quero só, antes da gente começar, de fato, o nosso Café com Terapia. Terapia por quê? Porque muita gente sente que resolve, que consegue conectar muitas questões dentro de si a partir das conversas daqui, do café daqui. Por isso que eu sempre convido vocês a enviar os aviãozinhos, né, para convidar mais pessoas que porventura precisam também, que você acredita que precise também ouvir sobre o tema de hoje. E o tema de hoje é: dinheiro não limita prosperidade. Então, deixa eu marcar o tempo marcado, e já começar o nosso assunto de hoje. Não é verdade? Bom dia para todos e para todas, os que estão aqui presentes agora e os que virão depois, ou no IGTV ou lá no YouTube. E se você ainda não me segue no YouTube, é só clicar na minha bio aqui do Instagram. Lá você vai ter vários lugares, né, para clicar e fazer o contato comigo, tá bom? Então vamos lá. Quando a gente fala quando eu sugiro esse tema, né, que dinheiro não limita a prosperidade, se a gente pensar que, bom, antes eu quero pegar uma carona na live de ontem à noite, no Libélula de ontem à noite. Antes eu vou sair aqui do Wi-Fi, porque ele às vezes dá um probleminha, né, que melhora muito a conexão. Então, ontem na live com a professora Esther, em que ela falou sobre as crenças limitantes que acabam bloqueando o aprendizado. Essas crenças, e ela trouxe exemplos muito bons, porque ela trabalha bastante com isso, né? Com estudantes do mestrado que chegam para ela com dificuldades, muitas vezes, de escrever, de expor suas ideias, de desenvolver o seu projeto de tese, né? De desenvolver a sua tese de investigação e escrever sobre isso, sobre esse projeto. E ela então faz uma investigação cirúrgica. O que seria uma investigação cirúrgica? A investigação cirúrgica seria... E esse cirúrgico, eu roubo agora uma expressão trazida pelo professor Alexandre Moraes, quando ele fala assim para as pessoas, né, em especial para os professores, que nós precisamos fazer uma investigação cirúrgica sobre as pessoas que que podem ser pessoas do nosso público, né? Bom dia, Marina, bom dia, seja bem-vinda. Espero que esteja aí fazendo bastante pão. Então, essa crença limitante, né, que foi o que foi falado ontem à noite, que essa crença limitante de que eu não vou conseguir apresentar, por exemplo, né, ela deu um exemplo ontem de uma aluna dela, e ela, na investigação cirúrgica, junto com a menina, ela conseguiu descobrir que a menina tinha travado, ela travou lá na sua infância, com 10 anos de idade, a produção de escrita em função de uma coisa que a professora fez e que de certo não foi para maltratá-la. Eu sou professora aposentada e eu sei, as turmas são cheias, né? São turmas lotadas de estudantes, e muitas vezes a gente não consegue dar aquela atenção mesmo merecida que aquela pessoa tem para ter. E aí esse exemplo que a professora Esther deu ontem foi esse. Essa adulta, hoje, guardou no inconsciente dela aquela rejeição para o processo de escrita dela. E aí ela guardou aquilo. E era para uma apresentação. Como ela guardou aquilo, quando a gente guarda esses traumas lá no inconsciente, ou subconsciente, como você quiser dizer, quando a gente guarda esses traumas, ele fica ali esperando a hora para pular na frente.
E aí a gente acessa essas dores e impede a gente de seguir. Então ontem o assunto foi sobre essas crenças limitantes que impedem o aprendizado. Se você não viu, vale muito a pena ver. Já está no YouTube e está aqui também no IGTV do Instagram. Tá bom? Então, bom dia para quem chegou agora. Rô Santos, bom dia. Muito bem-vindas vocês. Também tem uma outra pessoa aqui que é a Scar Lopes. Bom dia. Bom dia, sejam muito bem-vindos. Então vamos lá. Se você acredita que os aviãozinhos podem contribuir a trazer mais pessoas para a nossa live de hoje, vamos embora. Mandando ver aqui nos aviãozinhos, né? Porque é aquilo, muitas vezes tem uma pessoa ali precisando escutar isso agora, neste momento. Então, eu escrevi um monte hoje, né? Agora eu escrevendo no Word fica muito mais simples para mim. Eu coloquei assim, né? Pegando essa carona da crença limitante que foi falado ontem e que hoje eu trago que o dinheiro ele não limita a prosperidade. O dinheiro, a gente não, isso é uma crença limitante. De que só com o dinheiro, só tendo muito dinheiro, é que eu vou me sentir uma pessoa próspera, né? A Scar Lopes está aqui dizendo bom dia, deusa. Ixi, Maria, quem será que é você, pessoa querida? Gratidão, bem-vinda. Iana Lopes também entrando. Bom dia, Ana. Então a gente ficar acreditando que o dinheiro, só tendo dinheiro, para eu me sentir uma pessoa de fato próspera, é uma crença limitante, né? Ana, eu agora não vou poder aceitar o seu pedido de entrar ao vivo. É isso mesmo que você está querendo? Porque às vezes a gente se engana, né? Se for o que você está querendo, vamos deixar para o finalzinho? Pode ser? Então, continuando, eu escrevi então que existem pessoas né, que mesmo dentro da sua limitação material, se sentem prósperas. Não se sentem menos prósperas do que aquelas que têm muito dinheiro, né? Porque existem pessoas que têm muito. Eu já atendi clientes com muito dinheiro, mas estavam emaranhadas com questões na sua linhagem de família que não permitia que ela fosse uma pessoa de fato feliz. Ela não conseguia enxergar a felicidade. E ela me disse, Carla, eu não tenho problema nenhum com o dinheiro. Dinheiro na minha família sempre foi uma coisa muito próspera, a gente sempre teve muito dinheiro. Porém, os emaranhamentos dela com a linhagem familiar, esse emaranhamento que ela tem, ela atrapalhava, impedia de ser feliz. Isso é uma coisa. Então, dentro ainda do que eu anotei em relação a esse tema, que dinheiro não limita a prosperidade, eu continuo aqui, que prosperidade ela não está vinculada ao dinheiro, mas em que cada um tem o seu motivo da prosperidade, né? Estou me lembrando aqui agora dessa novela que está fazendo um resumo depois do Jornal Nacional, do Alguma Coisa da Mãe, né? Da primeira vez que passou eu não assisti, e eu estou vendo o resumo, né? Tudo para aquela mãe, a felicidade para aquela mãe, a prosperidade para aquela mãe, é ter todos os seus filhos vivos e bem. Isso para ela é ser feliz, isso para ela é felicidade. Por isso ela saiu lá do interior do Nordeste e foi em busca desse filho que foi roubado, que foi vendido pelo seu pai. Isso é muito comum nas famílias muito pobres, né? E a prosperidade dela é isso. Não importa se é uma casinha pequena,
Amor de mãe, obrigada, Marina. Não importa se é uma casinha pequena, se o alimento não é aquele luxo todo, mas ela, a prosperidade dela, a felicidade dela é ter todos os filhos. Então, cada um vai ter o seu motivo de prosperidade. Para algumas famílias, a ser próspero é, por exemplo, se existem casos de doenças sérias na família, é com que o seu familiar esteja bem de saúde, né? Então, cada um de nós vai encontrar, vai ver, vai perceber e vai aceitar a sua prosperidade. A prosperidade, ela pode ser de alegria, de felicidade, enfim, existem N maneiras da gente poder encontrar a prosperidade. Porém, a crença limitante de que a prosperidade só existe se eu tiver com a conta lotada de dinheiro, essa crença, ela impede muita coisa de prosperar, inclusive, dentro da nossa vida pessoal. Bom dia, Maurício. Então, eu coloco aqui ainda que sim, ter todas as contas pagas no final do mês, agora que é início de mês, né? É uma maravilha, dá uma tranquilidade, né? Sem a pessoa ter todas as contas, o dinheiro, o mês venceu, conseguiu pagar todas as contas, não está devendo a ninguém. Nossa, isso é uma coisa que dá um bem-estar, né? Tenho todas as contas pagas, posso dormir sem preocupação. Eu coloco isso, né? E também poder ter férias, né? Fora da pandemia, ou mesmo na pandemia, poder ter férias, mesmo que seja ficando dentro de casa, poder viajar nas férias, entrar as férias, olha, dá para fazer uma viagem, dá para curtir essa viagem, sem paguei tudo e ainda sobra para fazer a viagem. Ou então, paguei tudo e ainda sobra para fazer uma reforma aqui no meu banheiro, ou na minha cozinha, ou na minha casa. Olha, para determinadas pessoas, isso é a prosperidade. E sim, isso é super bom. Nossa, isso é maravilhoso, aliás, né? Aí eu continuo aqui no meu texto, que, no entanto, nos dias atuais, hoje, no meio da pandemia, estar vivo ou estar viva, sim, isso é a maior riqueza, né? Ainda mais agora que nós estamos nesse segundo momento de lockdown, aqui em Brasília, Distrito Federal, está tudo fechado, só o comércio de alimento em farmácia, né, que está aberto, mas aquela festa toda que as pessoas estavam voltando a ter nos bares, nas boates, e que eu nunca consegui entender, precisou fechar novamente antes que a gente entrasse aqui na bandeira preta, né? Bom dia, Solange, bom dia, Rejane. Então, continuando, aí eu coloco ainda no meu texto aqui, ainda assim, né? Mas você já parou para pensar que, de fato, não te faz sentir o que é que não te faz sentir próspero? O que é que você agora que está me ouvindo pensa? O que é que não te faz sentir próspero? Lá no fundo, lá no fundinho. Não estou falando aqui no superficial, não. Não estou falando do superficial, estou falando lá do fundinho. O que é que não te faz sentir próspero? E aí eu continuo no meu texto. O dinheiro precisa ser um limitador da prosperidade? Aí eu só serei próspero. Eu tenho um irmão muito querido, está até de aniversário agora no dia 6, que ele sempre foi louco com jogo, né? Jogo de bicho, porque sempre conseguiu ganhar um troquinho aqui, um troquinho ali. E para ele a grande felicidade da vida seria o dia que ele ganhasse um bom prêmio na Loteria Federal, ou na loteria de jogos, em futebol, enfim.
isso seria, né, para ele a grande, aí sim ele se sentiria próspero. Então assim, esperar ganhar um grande prêmio está dentro desse limite, vou pegar aqui a caixinha, está dentro da caixinha desse limite da prosperidade. De novo eu pergunto, o que é que de fato te faz sentir próspero agora, hoje, no dia 3 de março de 2021? O que é que te faz sentir próspero agora? Um segundo para pensar. Eu continuo aqui, que o dinheiro, assim, que sim, aí eu continuo, né, que sim, todos nós que estamos aqui nessa live agora, até os que vão vir depois, nós nascemos no sistema econômico capitalista. Nós já nascemos aqui. E os nossos antepassados também, né? Porque se a gente consegue acessar até a 7ª geração, e aí eu não sei fazer essa conta, mas nós nascemos dentro de um sistema com uma memória em que essa crença limitante, ela sempre foi muito forte, em que eu só consigo me sentir uma pessoa próspera se eu tiver com bastante dinheiro, sobrando dinheiro. Aí eu vou me sentir próspero. Pessoas amadas, não estou julgando ninguém, tá? Não aqui, esse não é o lugar para julgamento. Eu estou levando para uma reflexão e daqui a pouco eu quero ler os comentários de vocês para a gente debater. Lembra que o nosso café ele é de debate, né? E aí eu coloco aqui que sim, nós nascemos e isso é um grande contribuinte, né? E como não acreditar então que o poder da compra nos torna uma pessoa próspera? Com toda essa memória instaurada no nosso sistema familiar, instaurada nas nossas células, instaurada no nosso DNA. Como não acreditar, gente? É muito difícil, não é? Já leio teu comentário, Renatinha. É muito difícil a gente não acreditar nisso. E aí eu continuo ainda, aí eu coloco assim ainda, né? É como não acreditar nisso, mas aí vem a pandemia. A pandemia que nos obriga a ficar dentro de casa. E aí? O que é que nós estamos fazendo com isso? Teve muita flexibilização e agora os dados são alarmantes, principalmente aqui no Brasil, com a questão da vacina, com atraso e tudo mais, mas a gente foi obrigado a ficar trancado dentro de casa, podendo ir apenas no comércio para comprar o alimento e volta para casa. E aí, o que a gente fez com essa prisão? O que a gente está fazendo com isso? E eu não estou dizendo aqui que é fácil, tá? Não é fácil. Pode não ser fácil. Para mim, que consigo trabalhar de dentro de casa, que consigo morar num bom apartamento. Mas e aquelas famílias com poder aquisitivo menor, em que 10 tem que morar num cômodo só? Como é que vai ficar dentro de casa? Não fica? Vai pra rua. E vai mesmo. Né? Porque não é fácil. É fácil pra gente que consegue ter um certo conforto de, por exemplo, como é o meu caso, poder trabalhar dentro de casa e já estar aposentada. Talvez você esteja pensando, para você é muito fácil dizer isso, né, Carla? Sim. Eu não tenho um estabelecimento comercial em que eu necessito dessa renda comercial para poder viver. Eu não tenho um estabelecimento comercial que eu tenho que pagar salários. Ontem eu tenho comido a comida, me alimentado da comida feita no restaurante aqui, que é pertinho de casa, que é do meu cunhado. E aí agora com, de novo,
né? Faltou a palavra, com o fechamento, né? E eles só estão entregando. E aí ontem, quando eu fui buscar, o meu cunhado, muito bravo, né, disse: Carla, estamos aí, né? Eu não sei se eu pulo da torre de TV ou se me jogo no Lago Paranoá, na parte mais funda. Daí eu na hora respondi para ele, falei: olha, essas duas mortes são menos pior do que morrer asfixiado numa cama de hospital sem um respirador. E aí aquilo que criou um desconforto, né? Eu peguei minha comidinha, joguei beijinho, agradeci e vim embora, né? Então assim, eu não tenho, talvez você esteja pensando nisso mesmo, Carla, para você é mais fácil. Eu não tenho esses complicadores para poder olhar para essa pandemia e graças a ela, desculpa dizer assim, mas é graças a ela, eu consegui olhar mais para mim. Eu consegui olhar mais para o meu desenvolvimento. Eu consigo fazer essas lives que eu estudo e apresento para vocês. E rezo todos os dias para que as pessoas, para que as famílias que estão perdendo seus entes queridos, mãe, pai, irmãos, enfim, para que essas pessoas, e que não tem nem a chance de se despedir num velório, eu rezo todos os dias para que essas pessoas consigam passar por esse momento mais difícil. Mas eu volto ao tema de hoje, né? Dinheiro, ele não é o limite da prosperidade. Eu não posso ficar esperando, aguardando um bom emprego, um bom salário para eu poder me sentir uma pessoa próspera. Eu não posso ficar esperando um grande prêmio para eu me sentir uma pessoa que a minha família, então agora sim, a minha família vai ter prosperidade. Não dá para a gente ficar esperando isso, né? Bom dia, Consuelo querida, e bom dia, Carla. Então, gente, a minha fala já está terminando, né? E eu termino aqui o meu texto falando assim que já parou para pensar que de fato, o que de fato não te vai sentir próspero, que foi uma pergunta que eu já fiz, né? Tá, isso aqui tudo eu já li, e aí também já li, tá. Então, acho que eu já falei tudo que eu escrevi hoje. Então, é isso. Essa era a minha parte da fala de hoje. A gente não ficar condicionado, essa é a palavra. A gente não ficar condicionado ou condicionada a ter que ganhar um bom prêmio na loteria, ou um bom emprego com um bom salário, para então me sentir uma pessoa próspera. Esse não pode ser o item principal ou especial para a prosperidade. Tá bom? Para vocês que chegaram agora, vai ficar salvo no YouTube ou no IGTV. Consuelo, eu te entendo. A gente não consegue entrar na hora, né? A Carla também está dizendo que não conseguiu entrar na hora. Isso não tem problema, porque fica gravado. E eu só peço que enviem os aviãozinhos, compartilhem com mais pessoas. Sabia que quanto mais a gente compartilha e mais pessoas vêm, o Instagram e o YouTube e o Facebook vão entendendo que o assunto é interessante. Tá bom? Então, antes de eu partir para os comentários, ler os comentários, eu quero dizer que sempre tem uma vaga para você na minha agenda. Vem falar comigo. Tem lá clicando no meu link da bio no Instagram, você encontra 4 maneiras de poder conectar comigo, se é um assunto que você não quer falar aqui em público. Tá bom? Então deixa eu ir aqui nos comentários. Tem um comentário grande da Renata, né? A Renatinha e da Rô também. Maurício, se joga na casa de 6 milhões, na piscina. Não é o caso desse meu cunhado, sabe, Maurício? Ele é uma pessoa mais simples. Mas ele vem de uma família de comerciantes, né? E é uma pessoa mais idosa, então é mais difícil mesmo.
poder encarar esse momento em que tem que fechar todo o comércio. Porque pensar na vida, né? Com a vida, esse é o meu pensamento, que com a vida que a gente vai conseguir manter, ainda vive com saúde, a gente vai conseguir qualquer outro nível, vários níveis da prosperidade. Mas depois que a gente desencarna, aí é outra história, é outro patamar, é outro assunto, né? Mas lembrar sempre que nós estamos todos e todas vinculados a uma memória no sistema familiar. Das dores, das alegrias também. Mas das dores, agora nesse momento em que a gente precisou de novo fechar tudo aqui em Brasília, por exemplo, em vários estados brasileiros, né? De parar e cuidar para não acessar aquele, como foi falado na live de ontem à noite, aquele trauma que ficou lá na infância. E que se na infância criou trauma, é porque já existe uma lealdade a uma memória no sistema que a gente nasce e se vincula a ela. E aí a gente, enquanto pessoas adultas, podemos olhar para isso. Não é? Querido Maurício, já vou ler o da Rô, deixa eu ler o da Renata, que daqui primeiro é o da Marina, agora é o da Renata. A Renata e a Rô também, muitos comentários, que maravilha, eu adoro esses comentários. Esse café é para debate, né? Afinal de contas. Então, a Renata fala: minha prosperidade é ver as árvores na minha janela. Eu vou chorar, Renata, porque eu também estou cheia de árvores na minha janela. Colher as jabuticabas da minha jabuticabeira, ter minha filha e meu esposo aqui perto e com saúde. Arrepiei toda. É isso aí. É a gente conseguir olhar para esse tipo de prosperidade, né? Você me fez lembrar de... várias pessoas hoje, já não é de hoje, né, que chama minimismo, me ajudem, que conseguem, mesmo tendo muito dinheiro, conseguem viver com o mínimo. Uma casinha que tem banheiro, quarto, sala, né, um lugar para estudar e pronto. Mas que isso não é necessário, que não precisa ter o guarda-roupa lotado de roupas, aquelas roupas que tem são suficientes, que não precisa ter milhares de calçados. Não precisa, não sou uma centopeia, né? Eu só tenho um par de pés, então para que tantos pares de sapato? Então são pessoas que, inclusive no Netflix tem documentários sobre esse assunto. Então quando você fala, Renata, prosperidade para mim, olhar pela janela e ver a minha jabuticabeira e colher a jabuticaba do pé, isso é muito bacana, né? Mas tem muita gente que ainda não consegue olhar para o simples, e tá tudo certo também. Aí faz parte também do momento de cada pessoa, não é? Que linda! Ai, que vontade que me deu de comer jabuticaba agora. A Rô Santos, querida Rô, traz aqui assim, que o que me faz próspera é ter o que comer e ver meus irmãos bem. Hoje vejo assim. É isso, né? É ter o que comer, ter uma cama, lá, acessei um campo aqui agora. A emoção vem forte. Ter cama para deitar, cobertinha para puxar, teto para dormir, banheiro para usar, gente. Século retrasado não tinha essa mordomia, vamos dizer assim, né, de ter um banheiro dentro de casa. E hoje ainda existem famílias que não têm banheiro dentro de casa. Lá atrás ainda nem banheiro existia, né? E a gente hoje tem. A gente tem a comunicação. Imagina, eu estou aqui com um aparelhinho de celular, falando com pessoas de vários lugares desse Brasil, São Paulo, Goiás, Rio Grande do Sul, Brasília. Hoje a gente vive uma fartura gigantesca. A gente só precisa
compreender isso, né? Querida Rô, a Renata traz ainda aqui: me sinto próspera não pelo dinheiro, mas por ter saúde, pela comida maravilhosa que a natureza nos traz e pelo amor da minha família. Ai, gratidão, Renata, pelo seu comentário. É isso aí. É para esse simples que a gente precisa olhar, né? Para se desvincular do que o capitalismo fez com a gente. Olha só, eu quero dizer uma coisa, e não é a primeira vez que eu digo. O capital, ele é necessário até para a gente investir na ciência. Sem o capital não dá para investir na ciência. Não daria nem para os laboratórios estarem investindo nas vacinas. Né? Sem o capital, a gente não conseguiria ter uma ciência tecnológica, como hoje, por exemplo. Eu tenho aqui duas lanternas, não sei se é o seu nome, lamparina, abajur, sei lá, sobre mim, me iluminando para vocês me verem melhor. Sem assim o capital, nós não poderíamos investir numa ciência que pudesse nos trazer um conforto de vida melhor. O problema não é o capital, o problema é o capitalismo, que é aquele que explora em cima daqueles que menos têm e que trocam o seu grande trabalho por um salário pequeno, né? Eu já estou entrando aqui numa outra área. Vamos lá. Marina Guzmão traz aqui a querida, nossa querida. Ó, Marina, agora toda vez que eu vejo aqui o seu nome, eu sinto um perfume de pão. Quem mora no Rio Grande do Sul, não deixe de comprar os pães artesanais com a Marina. Marina fala: aqui não foi fácil. Quando ela fala aqui é no Rio Grande do Sul, né? Porto Alegre. Mas nos adaptamos e nos unimos. Encaramos como uma questão de sobrevivência. É isso, Marina. A gente vai encontrar não só uma montanha na nossa frente, a gente vai encontrar várias montanhas no decorrer e no nosso caminhar de vida, né? Várias. A gente vai indo, e de repente, bum, uma montanha gigantesca. Ou, como diz o poema, né? Acho que é do Drummond. Consuelo, me ajuda aqui, por favor. Da pedra no caminho. Esqueci o nome do autor. Mas, sabe, no meio do caminho tinha uma pedra. Sim, no meio do caminho vai ter pedra, pedregulhos, montanhas. E nós vamos ter que saber lidar com esses entraves. Se lamuriando, chorando, reclamando, não é o caminho, eu não indico. Porque quando você reclama, você clama para você novamente, né? Você clama para você aquilo que você está desgostoso ou desgostosa. Então, muito cuidado com as reclamações, né? É isso aí, Marina. E ainda você conseguiu montar esse negócio, né? Que é de venda de pães artesanais. Muito lindo. Parabéns. A Rô continua que a pandemia me fez valorizar 10 vezes mais a vida, a saúde e a generosidade. É isso, Rô. É isso mesmo. Ai, 10 milhões. Bota 10 milhões de vezes isso, né? Isso aí. Grata, Rô. Tá. Então aqui já foram lidos esses comentários. A Rô continua ainda, né? Tenho olhado muito mais para mim e olhado para as pessoas que não têm o que eu tenho. Gratidão pela vida. Gratidão pela vida. Muita gratidão. A gente ter essa oportunidade de ainda estar vivo para poder ver, olhar, rever tantas questões na nossa vida que estavam apagadas e muitas vezes por essa crença limitante em que apenas muito dinheiro para poder eu ter prosperidade, né? Que bacana. Tá. Aqui eu já li também. O Maurício agradece pelas lives, querido. Eu agradeço que vocês fazem audiência, senão não ia ter live.
A Solange fala aqui assim, que este período me fez buscar o autoconhecimento, ter um novo olhar para a vida. Isso aí, Solange, isso mesmo. Eu também. Eu também, muito, 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 muito. Mas tem gente que não está conseguindo, né? Porque é o estágio do momento de cada pessoa. E a gente não está aqui para julgar ninguém, né, Solange? Não estou dizendo que você está fazendo isso. Mas é porque senão a gente entra num julgamento de que, nossa, a pessoa está tendo a oportunidade e não está aproveitando. Se ela não está aproveitando é porque ela não está conseguindo aproveitar. E aí é o limite de cada um, né? Enquanto eu me dei a intuição de sortear a cartinha sistêmica hoje, enquanto a gente conversa, eu vou embaralhando aqui as cartinhas para ver o que elas nos dizem hoje, porque tem um campo forte aqui hoje. Todas as vezes tem tido essa semana toda, né? A Solange traz ainda que, apesar do momento, me sinto uma pessoa próspera e aceitando que eu sou merecedora. Isso aí. Isso aí. A gente precisa aceitar que é merecedor até das tragédias, né? Até das tragédias que podem nos... Ó, 2 cartinhas pularam. Até das tragédias que podem nos acontecer, nós somos merecedores dela. E nós somos merecedores da tragédia por quê? Para quê? Para conseguir ressignificar a tragédia que ia acontecer. Não é fácil. Não é fácil. Para ninguém. Não é nada fácil. Mas a gente precisa conseguir, a gente precisa... acho que a palavra não é essa. Mas enfim, a gente está vivo ainda, né? A gente está aqui encarnado, a gente está nessa existência para poder tirar o melhor que a gente pode das tragédias que nos acontecem, né? Gratidão, Solange. Ver o beija-flor da janela da cozinha é lindo, né, Solange? Beija-flor é maravilhoso. Aqui na minha janela também aparece muitos. A Rô fala que as grandes coisas estão nos pequenos detalhes. Estão mesmo. Olha aí, ó, a Solange falando do beija-flor. A Rô continua que sim, agradeço todos os dias por ter água, casa, família, natureza, etc. É isso. Agradecer, sabe assim, teve um período, eu já falei isso, tá já no final da live, mas teve um período quando eu me mudei para Porto Alegre e que eu fui, gente, sem dinheiro. Eu tinha um pouco na minha conta. E eu teve um período que eu só tinha arroz integral para comer. E eu comia aquele arroz integral e repetia: é o melhor arroz que eu já comi, porque ele vai me nutrir para eu trabalhar e melhorar a minha condição de vida. E foi o que aconteceu. Em 2 anos eu estava em outra situação de vida, com muito mais amigos, trabalhando em 3 escolas, com uma renda muito melhor e comprando um apartamento. Isso é isso, né? A gente conseguir de fato, do coração, agradecer do coração. Não agradecer com a mente, mas agradecer com o coração. Esse sentimento. Respirar fundo. Quando acorda, eu tenho acordado todos os dias e agradeço. Estou viva. Estou viva. Ainda estou viva. Que bacana, Rô. Que legal. Maristela, bom dia. Bom dia. E a Maristela fala assim que... Será que sempre chego atrasada? Sim. Porque eu começo pontualmente às 10h30, Maristela. Agora é sexta-feira, tá? Que vai ter a live ao vivo de novo. Senão você vê tudo lá no IGVT. Só que no IGVT você não vai conseguir interagir, né? Mas igual é ótimo ter você aqui, viu? Renata fala, era o que eu precisava ouvir hoje. Oh, minha amada Renata, querida. Muita gratidão pela tua presença sempre nos cafés.
A Rô fala, perfeito, Carla, você é demais. Como me faz sentir bem te ouvir, gratidão. Eu agradeço muito a presença. Muito, 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 muito. Vamos ler as cartinhas de hoje, então? Olha só as cartinhas sorteadas, vamos ver para quem que o coração vai bater. Outra coisa em relação às terapias, né? Comigo, com constelação familiar, que é o que eu atendo, ou com qualquer outro tipo de terapia. Quando você ouvir o chamado, vá. Deixa que é o chakra cardíaco que te faz escutar o chamado. Busca a terapia, se ajuda para você poder ajudar a todo o seu sistema que já passou e os descendentes também, tá bom? Então as cartinhas são o seguinte, ó. Eu abençoo o seu caminho. Olha os nossos ancestrais dizendo pra gente isso agora, né? Claro que eles nos abençoam. Tudo que eles passaram foi para que a gente hoje pudesse usufruir de tudo isso que a gente usufrui. Gratidão a todos eles. E a outra carta, ela diz assim: eu sigo com o que é... Não, eu sigo com o que é meu e deixo você com o que é seu. Essa carta é lindíssima. Eu já usei, é linda essa carta, né, Renata? Eu também me emocionei. Essa outra carta aqui, eu sigo com o que é meu e deixo você com o que é seu. E veja só, né? Eu uso muito essa frase nas constelações, porque a gente precisa entender que todas aquelas dores do nosso pai, da nossa mãe, nosso avô, nossa avó, nossos ancestrais, essas dores são deles. Nós não precisamos estar vinculados com essas dores. Então, eu sigo com o que é meu nessa existência, é viver essa prosperidade que a gente já vive só pelo fato de ter um teto para morar, não é? E deixo com você o que é seu, então a gente deixa com eles. Aconteceu, o que mais que a gente pode fazer? Ser prósperos para honrar a todos esses. Claudinha, querida amiga com a gente, hoje até com pessoas da China a gente está conseguindo, tá vendo? O que eu falei há um pouco atrás, o fantástico que é a ciência de poder investir nessa tecnologia. A Cláudia, minha querida amiga, que nós trabalhamos juntas, ela fala com a gente agora lá da China. Olha que coisa maravilhosa que é isso, né? Que é poder estar aqui mandando um monte de carinha de coraçãozinho. Isso é maravilhoso, né? E a Solange fala aqui com a gente, aprendendo a fazer isso. Claro, Solange, claro, todo mundo. A gente está nessa existência, a gente está vivo e viva aqui para aprender a fazer tudo isso, para aprender a ressignificar as mágoas. A minha mágoa... Ai, não, lá vou eu não consigo terminar, né? Hoje está difícil para terminar, só um pouquinho. O meu filho, Luan, me apresentou um desenho de animação, filme de animação. É um autor famoso, inclusive ganhou prêmio, esse filme dele. A Viagem de Ishiro, acho que é esse o nome. Cláudia, acho que é porque você me fez lembrar do filme. Tá aí na China, né? Mas esse filme é japonês. É muita viagem, muito simbolismo, né? Mas eu gostei tanto daquilo que ele me prendeu, que eu fui no próximo desenho, próximo filme. Professor Esther, bom dia. O próximo filme que eu fui ver. E aí ele é uma coisa que também é fantasia, mas o que me encanta são os detalhes dos desenhos japoneses, né? A água caindo da chuva, enfim, é um mundo dos pequenos. É fantástica a história, linda, é uma história de sessão da tarde, mas é tão maravilhoso. E o mínimo, né? Poder viver com o mínimo, poder se satisfazer, poder se sentir próspero com o que nós temos. E tirar essa angústia do estômago, tirar essa angústia
do coração, que traz ansiedade, né, professora Esther, que nós conversamos ontem na live à noite, tirar essa angústia e poder se sentir próspero com o que tem. Tá bom, então, meus amores e amoras, podemos encerrar aqui? Eu tenho mais tempo no Instagram, se vocês quiserem trazer mais comentários, a gente pode ir comentando. É isso mesmo, não foi, professora Esther? Gente, quem não viu a live do Libélula Noturna de ontem, das 8 horas da noite, tá lá no IGTV, com a professora Esther, essa professora maravilhosa que mora em Florianópolis. A Cláudia fala que é assim, ser gratos porque temos. Isso, Claudinha. Ser gratos pelo que temos. Se o que nós temos é muita coisa, ser gratos por isso, por que não? E não se sentir culpado porque tem muita coisa. Não se sentir culpado porque tem mais do que os seus irmãos, por exemplo. Não. Essa prosperidade é nossa. Eu fico com o que é meu, né? Eu não posso me sentir culpada ou culpado porque meus irmãos ou meus primos ou meus tios ou minha mãe e meu pai teve menos do que eu. Não posso. Porque essa prosperidade é minha. E eu estando bem, não estou dizendo aqui que a gente não vai ajudar os parentes, né? Claro que a gente pode ajudar, mas tem limite para essa ajuda também. Eu tenho uma live no IGVT que fala sobre isso, sobre o limite da ajuda. Mas agradecer por tudo que nós temos, todos os dias, e nos sentir prósperos com isso. Tá bom? Gratidão pela presença, amores e amoras. Quem não me segue no YouTube ainda, clica lá na minha bio. E quem faz parte do grupo de WhatsApp ou do Telegram, lá eu coloco, hoje mesmo é dia de colocar uma meditação gravada em áudio por mim. Tá bom? A Maristela fala aqui que ser grato ao nosso corpo, que nos mantém firmes perante esses desafios. Isso, olhar, acolher e agradecer a esse corpo do jeitinho que ele é. Maristela, né? Maristela, que é terapeuta também. Exatamente, Maristela. Hoje eu pensava sobre isso, sabe? Hoje eu pensava assim, gente, um dia ainda vou fazer uma live sobre esse cuidado com esse corpo que nos mantém e é esse que habita esse espírito, né? Que está em eterna evolução, que está em eterno desenvolvimento. Também amei, Claudinha. Claudinha China, ela coloca assim. Isso. E a Cláudia concorda com você, Maristela. Amadas e amados, então, até sexta-feira. E sexta-feira é dia de perguntas. Qualquer pergunta que você tiver sobre a sua vida, sobre o que está te acontecendo. Na semana passada, na sexta passada, até eu fiz um atendimento ao vivo aqui, de uma pessoa que pediu. Eu tive uma intuição e tinha uma pessoa precisando. E eu fiz um atendimento aqui, ao vivo e a cores. Tá bom? Beijo gigante. Até sexta-feira. Envia para quem você acredita que precisaria ouvir isso hoje. Tá bom? Tchau, tchau.